E este é o seu país. A instabilidade política do país trouxe à tona questionamentos sobre a intervenção constitucional e o poder instituinte. Para explicar melhor a real dimensão da adoção desses sistemas, convidamos o advogado doutor Antônio José Ribas Paiva. Pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, palestrante e conferencista na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, presidiu a União Nacionalista Democrática, fundou e presidiu a Associação Nacional de Proteção às Vítimas de Explosões e Desabamentos, fundou e preside a Associação dos Usuários de Serviços Públicos, fundou a Associação de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos. Seja bem-vindo, doutor Ribas. Muito obrigado, agradeço o convite para participar do seu prestigioso programa e estou à disposição. Quem agradece somos nós, Direito e Justiça em Foco, porque esse programa visa dar a precisa, esclarecedora informação e verdadeira também ao telespectador, ao povo do Brasil. Muito bem, vamos à primeira pergunta. Por favor, esclareça para o telespectador o que é intervenção constitucional. É previsto na Constituição Federal, nos artigos 1º e 142. O artigo 142, ele trata da destinação das Forças Armadas. Entre as destinações, reputa o mais importante a defesa da pátria e também a garantia dos poderes constitucionais, e não dos habitantes dos poderes, das pessoas. Os poderes é que são as instituições que estão sob a guarda das Forças Armadas. As Forças Armadas, nessa medida, elas agem representando a nação, as pessoas. Por quê? Porque elas são o garante da constitucionalidade e da democracia. Qualquer sistema político garantidor da democracia, da segurança do direito, é um regime democrático. Nós não podemos dizer que o Brasil seja uma democracia, porque aqui nós temos o poder do Estado usurpado pelas forças do crime. Isso nós sabemos há muito tempo, mas agora, felizmente, houve uma ruptura da conspiração do silêncio da mídia e os crimes praticados por aqueles que se servem do poder do Estado para massacrar a nação brasileira vieram a público. Infelizmente, nós não temos outro instrumento senão a intervenção constitucional, porque a cadeia sucessória do primeiro mandatário da nação está toda comprometida com os crimes. Então não há como simplesmente afastar um deles, ou dois ou três, porque todos da cadeia sucessória têm envolvimento por comissão ou por omissão. Nós temos o vice-presidente, que também foi eleito junto com a presidente com dinheiro roubado da Petrobras. Temos o presidente da Câmara, que está sendo investigado por ter recebido propina. O presidente do Senado já está sendo processado também por ter recebido propina. E o presidente do Supremo Tribunal Federal encontrou-se secretamente com a presidente da República na cidade do Porto, em Portugal, para tratar de assuntos secretos que eu reputo conspiratórios contra a nação brasileira. É inadmissível que o presidente da República se encontre com o presidente do Supremo Tribunal Federal às escondidas, num país estrangeiro, na cidade do Porto. Fosse algo de interesse da nação brasileira ou em proteção dos brasileiros, bastaria se encontrar com a agenda no Brasil. Não precisa se encontrar às escondidas. Em nenhuma nação civilizada, em nenhum país moderno, se
se pode admitir um absurdo desses? Isso fere até o princípio da moralidade constitucional. E dentro de uma imoralidade, nós vemos que os poderes da República foram usurpados por pessoas que pretendem apenas o próprio benefício e não o bem comum que a nação tanto precisa. Eu passei a me dedicar a pensar em como fazer o Brasil se desenvolver, como fazer o povo brasileiro ter acesso às riquezas do país. Então, hoje parece que é fácil, mas são 50 anos de evolução do pensamento. Eu queria ser médico, eu fui ser advogado porque eu achei que como advogado eu poderia servir mais gente do que como médico, porque o médico está limitado, né? O advogado não, com ideias ele pode colaborar com milhões. A família não queria que eu estudasse advocacia, eles queriam que eu seguisse a minha vocação, que era medicina, e também engenharia, que eu gostava muito de matemática. Eles achavam, pô, se eu quer ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro. Mas advogado, pelo amor de Deus, eu falei, mas advogado é a essência da democracia. Eu costumo dizer que o gado da minha fazenda não sabe que tem dono. Só descobre isso quando ele é embarcado, mas aí é muito tarde. As pessoas acham que são livres, mas infelizmente, senhores, o mundo tem dono. E a nossa escravidão deve-se à falta de autodeterminação do Brasil. Porque nós somos vítimas de governo indireto. Governo de interesses transnacionais exercidos através desta canalha que se diz presidentes e governadores, mas que na realidade são meros gerentes de interesses transnacionais no Brasil. A imprensa não é diferente, senhores. Isso é uma conspiração, é tudo imbricado. É o interesse transnacional para manter o povo brasileiro na ignorância e na pobreza artificialmente. Outro escândalo nacional é a logística. Para que nós não tenhamos aquelas balsas de transporte, o Brasil que é um país rico em rios, o Brasil praticamente não utiliza as suas hidrovias. Para os senhores terem uma ideia, o transporte hidroviário, ele é 65 vezes mais barato que o rodoviário. Mas nos é imposto o transporte rodoviário. Durante décadas, acabaram com os nossos transportes de massa. Por exemplo, as ferrovias foram destruídas. O transporte ferroviário é 15 vezes mais barato que o rodoviário, mas nós vimos as nossas ferrovias acabarem. Nós tínhamos em São Paulo uma ferrovia que era a melhor do mundo, que era Paulista de Estrada de Ferro, Mogiana, Alta Paulista, foram destruídas pela classe política, a mando dos capitais internacionais que querem nos manter na escravidão. Então, nós temos que bradar, eu repito, independência ou morte. Nós temos que nos autodeterminar, nós temos que ter presidentes, nós temos que, e não gerentes, deste mal que assola o mundo, provocando guerras e escravidão. A questão das... Os senhores terem ideia da conspiração contra o Brasil, os nossos rios são cruzados por pontes baixas para impedir que as chatas passem por baixo. Quando o rio não possibilita que a ponte seja baixa, eles colocam uma pilastra no meio do rio. As reclusas são estreitas. Eles fizeram obras de bilhões para estrangular a logística brasileira. Isso se voltou em parte contra eles, porque hoje a segurança alimentar da Europa e da Ásia depende do nosso trabalho, da produção brasileira de alimentos. Então, mas tudo isso, senhores, não foi objeto de atenção daqueles que deveriam defender nossos interesses. Uma parte, a classe política, ela simplesmente colaborou.
E as nossas Forças Armadas, infelizmente, ficaram nos quartéis e deixaram a canalha política trair o Brasil e a nação brasileira. Os senhores terem só uma pequena amostra do que fizeram. Só de 85 para cá, 3 milhões de brasileiros foram assassinados por falta de política de segurança pública. Política é o que fazer. Sem o que fazer, você não tem a estratégia. Então nós temos apenas o combate ao criminoso em nível tático. Nós não temos o combate ao crime organizado. Nós não temos política de segurança pública. Por quê? Porque a classe política participa de forma piramidal de tudo que é feito irregularmente e criminosamente no Brasil. Essas campanhas milionárias são financiadas não só com essas empreiteiras desonestas, mas com o dinheiro vindo do crime organizado em geral. Senhores, o nosso sistema político partidário é mafioso. Impingiram ao povo brasileiro que existem eleições diretas. É mentira. O povo é obrigado a votar em quem já foi escolhido pelos chefes partidários. Agora, quem são esses chefes partidários? Pouca gente sabe. Esses chefes partidários estão nas mãos do crime organizado. Por que nós temos que sempre ter os piores entre os piores para governar o Brasil? Se nós fizermos uma rápida retrospectiva, nós vamos ver que nós não tivemos eleitos os melhores entre iguais. Nós tivemos sempre a caterva da nação. Hoje temos uma senhora que mal sabe articular as palavras. O ex-presidente que a elegeu é um alcoólatra, analfabeto, sem qualquer condição de governo e imoral, porque ele está envolvido com tudo isso que está saindo nos jornais. Só não foi preso ainda porque talvez não tenha chegado a hora. Mas certamente virá às barras dos tribunais para responder pelo mal que fez. Nós tivemos um presidente, Fernando Henrique Cardoso, homem de cultura, só que todavia não usou essa cultura em benefício do Brasil. Ele fez a doação das maiores empresas públicas brasileiras. Ele não aprimorou as instituições. Ele poderia ter feito e não fez. Por quê? Porque ele também é um mero gerente. Então, senhores, nós precisamos nos autodeterminar, nós precisamos expulsar os gerentes da direção do Brasil, temos que ter governantes e o povo tem que participar da fiscalização do poder. Esse é o caminho. Se Deus quiser, o povo irá às ruas para exigir que o crime saia do poder do Estado. Eu repito, não basta o impeachment. Nós temos que tirar toda a classe política. Tem que haver uma intervenção para que nós aprimoremos as instituições. Nós somos escravos de uma casta política que é assassina e criminosa. Fazer uma lavagem completa na estrutura do Estado, reforçar as instituições através de um governo provisório e passar a fiscalizar o exercício do poder do Estado. Como fiscalizar? É muito simples, é medido. O mundo inteiro faz isso. Por exemplo, o voto distrital não é uma panaceia, mas ele vincula o representante do distrito aos seus eleitores. Se ele agir mal com os eleitores, ele é cassado pelos eleitores no Conselho Distrital. Isso chama-se moção de desconfiança. É um sistema usado no mundo todo, menos aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui você outorga o mandato e o sujeito se torna dono da sua vida, ele não te presta mais satisfações. Agora, no voto distrital nós temos condições de exigir que ele cumpra o que prometeu durante a campanha eleitoral. Nós temos também as corregedorias. No Brasil, as corregedorias são compostas pelos pares do reino. Ou seja, é o membro do poder se fiscalizando, se julgando e se apaniguando. Não. Quem deve compor as corregedorias são os eleitores,
regulando-se isso, podem ser eleitores de maiores de 35 anos, reputação ilibada, com 2 anos de mandato. Então, aí, o que acontece? O eleitor, o cidadão, vai fiscalizar o exercício do poder. Aquele que delinquir em razão do cargo vai cair na corregedoria composta pelos eleitores e vai receber a sua punição. Outra coisa, nós temos que ampliar a competência do Tribunal do Júri para que a sociedade julgue aquele que delinquir em razão do cargo, seja presidente, governador, senador, deputado, não interessa. Quem exerce o munus público está obrigado a dar satisfações e ser julgado pelos outorgantes, que são os eleitores. Isso é um caminho, senhores. Se nós estabelecermos a fiscalização do exercício do poder pelo cidadão, nós vamos acabar com o pareado medieval. O que era o pareado medieval? Os pares do reino é que se julgavam e se apaniguavam. Numa república isso não se admite. É uma república representativa, mas os representantes têm que ser fiscalizados diretamente pelo povo. Essa é a solução. Existem meios de se aprimorar as instituições. E é isso que nós temos que fazer. E através dessa ditadura, eles vão criando condições para ficarem livres da fiscalização necessária que os cidadãos têm que exercer sobre o poder outorgado. As soluções existem, mas o poder não quer modificar nada, porque eles estão todos milionários e confortáveis e protegidos à custa da escravidão do povo brasileiro. Nós temos que dizer basta, nós temos que dizer independência ou morte, que é o brado de 1822, que ainda ecoa, mas não se estabeleceu. Nós somos escravos do crime organizado, encastoado no poder do Estado. Nós precisamos nos libertar. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas a Lei Áurea ainda não surtiu efeitos. Nós somos escravos de uma casta política que é assassina e criminosa. A nação está massacrada. Nesse momento nós precisamos ir às ruas e gritar: intervenção constitucional já! Olhem à sua volta. Alguns homens, em suas unidades, podem perceber a discriminação por causa de raça ou credo. Mas para vocês e para mim, tudo isso acabou. Estão me seguindo para o Vale da Sombra da Morte, onde vocês cuidarão do homem ao seu lado, como ele cuidará de vocês. E não se preocuparão com a cor dele ou com o nome que ele dá a Deus. Estamos deixando nossas casas? Nós vamos para a casa que sempre devíamos ter. Então vamos entender a situação. Vamos para o combate contra um inimigo duro e determinado. Eu não posso prometer que vou trazer todos vivos para casa. Mas uma coisa eu juro, diante de vocês e diante do Deus Todo-Poderoso, que quando formos para o combate, eu serei o primeiro a pôr os pés em campo e serei o último a sair. Não deixarei ninguém para trás. Morto ou vivo, voltaremos juntos para casa. E que Deus me ajude. Agora, como é que a nação vai fazer isso? Através das suas forças armadas. Os comandantes militares, nesse momento, vão ter que optar entre o seu povo e o crime no governo. Mas a gente tem um ministro da Defesa, doutor, que não suporta nem ouvir falar em segurança nacional. Espera um pouquinho, o ministro da Defesa não tem tropa. Quem tem tropa e quem manda no Exército são seus generais. São os generais do Brasil. Agora, nesse momento,
Veja, não existe uma terceira opção. Não existe o plano B ou C. O Exército, através de seus generais, representantes e protetores do povo brasileiro, terá que optar entre abraçar o seu povo e abraçar o crime no governo. Os generais precisam optar entre abraçar o seu povo ou ficar com o crime no Estado. Eu acredito que os generais cumprirão a sua missão institucional e obedecerão o desejo do povo, intervindo constitucionalmente no processo político brasileiro.